Este é o seu programa Pare e Pense. 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 Pare Pare e Pare pense. e pense. Pare e pense. Pare e pense. Está entrando no ar o programa Pare e Pense. 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 Abençoados, completos e perfeitos, eu declaro hoje o melhor dia da sua vida. Eu declaro que está começando a melhor semana da sua vida. Está entrando no ar o nosso programa, o programa Paripense. Programa Paripense, que está aqui na Rádio Bicuda 98.7, de segundas, terças, quintas e sextas-feiras, a partir das 22 horas. E na quarta-feira, o nosso programa entra logo após a transmissão do futebol. Programa Paripense, que é patrocinado, que é idealizado pelo Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Esse véu maravilhoso que esteve entre nós 40 anos, divulgando, explicando o Evangelho da Graça, descodificando os mistérios que estavam ocultos nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. E o nosso trabalho aqui hoje é dar continuidade a esse legado, é dar continuidade a essa explicação maravilhosa que um dia nos foi trazida através do nosso apóstolo. Bom, hoje temos um tema aqui muito especial, muito maravilhoso, do qual você vai usar muito a Bíblia. Chamo tua atenção para isso, para que nesse momento você pegue uma Bíblia, pegue um caderno de anotações. Se você tiver dificuldade em buscar os versículos, anote para depois você ir conferir. Nós vamos falar hoje sobre inspiração, história e revelação. Nós vamos falar acerca deste livro, a Bíblia. Como você deve usá-lo, como você deve separá-lo, como você deve entendê-lo. Porque muitas das pessoas querem utilizar a Bíblia de uma forma literal e isso é um perigo tremendo. Você tem que saber que na Bíblia existe inspiração, história e revelação. Esse é o tema que iremos trazer no decorrer da nossa programação. Antes de entrarmos no tema, vamos ouvir aí uma linda canção para que você possa se preparar, pegando a sua Bíblia, pegando o seu caderno de anotações e estando a postos para receber esse ensino maravilhoso que foi trazido pelo nosso apóstolo. Fique conosco, não saia daí, porque já já voltamos. Sou tão feliz, vivo os melhores dias da minha vida. Hoje sempre tudo está bem. Sei que tudo coopera. Hoje tudo me faz reinar. Quando vem as tribulações, fico tranquilo, pois tenho anjos que me servem. E não há nada que me prive desta glória, que me impeça de reinar e de desfrutar dos benefícios desta graça. Como é bom poder expressar o prazer que hoje sinto de mostrar para você a razão do meu viver, transmitir nesta canção o poder desta palavra para quem nela me gerou a minha eterna gratidão. E não há nada
prazer que hoje sinto de mostrar para você a razão do meu viver, transmitir nesta canção o poder desta palavra para quem nela me gerou a minha eterna gratidão. Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou o seu recadinho? Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone: 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Voltamos a apresentar o programa Pare e Pense. Bom, e aí retornamos depois de ouvirmos essa linda canção e também os informes acerca das nossas redes sociais. Acesse lá o nosso site, acesse o nosso canal no YouTube. Tem muitas novidades para que você possa se inteirar acerca do Evangelho da Graça. Vamos então ao tema desta noite: inspiração, história e revelação. Vamos falar hoje acerca dos 66 livros da Bíblia. E é necessário que você saiba dividir esses livros para que isso não possa se tornar um dano em tua vida, um dano em tua mente. Da mesma forma que nesse livro contém muita coisa boa, contém muita coisa que já deixou de ser boa, que já não tem mais validade, que não serve para você utilizar nos dias atuais. Então é necessário que você saiba separar, você saiba dividir esse livro para que isso possa se tornar uma bênção em sua vida. Antes de entrarmos no estudo, gostaríamos de relembrar alguns pontos bem importantes ao nosso ouvinte.
primeiro deles é que estamos depois da cruz. Isso é muito importante você se situar, que nós já estamos após a morte e ressurreição de Cristo. E após essa morte e sua ressurreição, foi estabelecido um novo pacto para nós, um novo pacto para o povo gentil, ao qual nós devemos estar situados. Vamos ver aonde está essa citação, mostrando que nós já estamos vivendo uma nova aliança, um novo pacto. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, livro de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, vamos ler o verso 16. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 10, verso 16. Nós vamos ler apenas uma parte do verso para que você possa entender. Depois você lê ele por completo. Diz assim, logo no princípio do verso diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Então, aqui Paulo está retratando a profecia que foi dita por Jeremias. Se você for em Jeremias capítulo 31, a partir do verso 31, você vai encontrar essa mesma citação, a qual Deus falando que faria uma nova aliança conosco, que faria uma nova aliança com o seu povo. Então é bem importante você entender que nós já estamos vivendo no novo pacto, nós já estamos vivendo a nova aliança. O segundo ponto que temos para aclarar nossa audiência é que Paulo foi o escolhido para ser o apóstolo dos gentios. Paulo foi o homem a qual Deus levou ao terceiro céu. Em sua carta aos Coríntios, ele deixa muito bem claro que ele não sabe se no corpo, se fora do corpo, né? Ele foi levado, porque foi a sua mente que foi levada ao terceiro céu. E ali ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não era lícito falar. Então, é muito importante você entender isso. Paulo, ele foi o apóstolo escolhido para os gentios. Você é gentio, abençoado. Você não é judeu. Você está vivendo no continente latino-americano. Você está vivendo na América do Sul. Então você não tem nada a ver com o judaísmo. Você é gentio. E a lei de Moisés, ela foi trazida toda ela para o povo judeu. Nós não temos nada a ver com isso. Nós fomos chamados para seguir os ensinamentos que foram dados ao apóstolo Paulo. Vamos ver esta evidência? Gálatas capítulo 2. Vamos ler também somente parte desses versos para podermos ganhar muito tempo e sermos aqui bem incisivos naquilo que estamos falando. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 7. Veja aí o que diz. Ele fala assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado. Paulo está diante dos apóstolos de Jesus de Nazaré, ele está na igreja de Gálatas, diante de Pedro e dos demais. E ele deixa muito bem claro, olha, para vocês foi dado o evangelho da circuncisão, foi dada a lei de Moisés. Para mim, o meu chamado é ir para os gentios. O meu assunto é levar o evangelho da incircuncisão aos gentios. É muito importante que você entenda isso. O terceiro ponto que vamos falar é que após a morte de Paulo, fato esse muito anunciado por ele, houve uma mescla desses dois pactos. Por isso é que está a confusão hoje no chamado mundo religioso, no chamado mundo cristão. As pessoas misturam tudo. Eu costumo fazer aí uma analogia, pegam aí um liquidificador e dentro desse liquidificador jogam tomate, cenoura, mamão, Coca-Cola, óleo, azeite, água, refrigerante, mistura tudo, bate isso e dá para o povo beber. O resultado é que você vai passar mal. E é o que está acontecendo. Muita gente hoje, dentro das chamadas igrejas, passando mal e muito mal. Haja vista a quantidade de suicídios que temos visto dentro do mundo cristão. Pastores, pastoras, missionárias, pessoas tirando suas próprias vidas porque não aguentam a pressão, não sabem dividir o evangelho, andam com suas mentes cauterizadas, cheios de má consciências, muitas responsabilidades sobre os seus ombros e não suportam e acabam por tirar suas vidas. Mas isso Paulo profetizou, isso está escrito em Atos, capítulo 20, verso 29. Atos, capítulo 20, verso 29. Se você puder, depois leia esse capítulo inteiro. É muito importante você ver esta história, o comunicado de Paulo à igreja de Éfeso, dizendo que iria sair de cena e logo depois da sua saída, coisas aconteceriam. Vamos então ao escrito. Atos, capítulo 20, verso 29. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E assim aconteceu.
Logo depois da morte de Paulo, os apóstolos de Jesus de Nazaré tomaram as igrejas que foram levantadas por Paulo e trouxeram novamente o evangelho da circuncisão e trouxeram novamente o evangelho da lei de Moisés, e isso causou um estrago tremendo na humanidade e os reflexos estão aí até os dias de hoje. Vamos ao quarto ponto. Ele também, ou seja, Paulo, anteveu que escreveriam cartas como se fosse de sua parte para confundir a muitos. Aonde está escrito isso? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ao capítulo 2, Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2. Diz assim: que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra ou por carta, como se fosse nossa. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2, o apóstolo Paulo também deixa um alerta bem tremendo. E logo mais adiante no estudo nós vamos ver que saíram por aí escrevendo cartas como se fosse da parte de Paulo. E Paulo já havia avisado, olha, depois da minha partida, depois da minha morte, vão escrever cartas, vão escrever epístolas, vão escrever livros aos quais se parece com a doutrina que eu trago. Mas preste muito bem atenção com o que ele diz logo no começo do versículo. Que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Não se deixe lubrificar por aquilo que vem por aí. Porque irão escrever coisas parecidas com aquilo que eu ensino, mas vão levar vocês à impiedade. Portanto, o que vamos mostrar para a nossa audiência a partir de agora é a diferença que existe entre Escritura, história, evangelho e um evangelho diferente. Vamos começar então pela parte chamada a Escritura. A Escritura, abençoados, ela inclui a lei de Moisés, os salmos e os profetas. Esses livros foram inspirados. Preste muito bem atenção nessa citação. Eles foram inspirados. Não houve uma comunicação visível de Deus para com os seus autores. O Espírito de Deus tomava a mente desses homens e eles então escreviam. Então, o que está escrito de Gênesis até Malaquias é chamado Escritura. E esses livros, eles foram livros inspirados por Deus. Vamos ver uma citação do apóstolo Paulo em sua segunda carta a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos ao capítulo 3 de 2 Timóteo. Capítulo 3, verso 16. Vamos ver o que Paulo fala aí para o seu filho na fé, Timóteo. Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Olha aí, tá vendo? Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, como corrigir, para instruir em justiça. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. É importante nós corrigirmos um erro gritante que muitos cometem com esse verso. Alguns o utilizam para classificar a Bíblia inteira, quando o apóstolo está deixando bem claro. O pacto da lei, ele fala toda a Escritura, ou seja, de Gênesis a Malaquias. Aí está o compêndio chamado Escritura, a qual Paulo está falando para Timóteo. Olha, Timóteo, toda a Escritura, toda a lei de Moisés, ela é divinamente inspirada. Até porque, abençoados, quando Paulo está escrevendo essa carta para Timóteo, a Bíblia não estava escrita em sua totalidade. Então, quando você vê um abençoado em cima de um púlpito, no microfone, falando que toda a Escritura é a Bíblia, e aí diz aí, ó, toda a Escritura é divinamente inspirada. Eu já vi muitos pregadores no púlpito com a Bíblia na mão, dizendo que a Bíblia é toda a Escritura e utilizando esse verso. Olha, toda a Escritura é divinamente inspirada, toda a Bíblia, toda a palavra. Não, não. Paulo está falando acerca da lei de Moisés. A lei de Moisés, ela era divinamente inspirada e ela era proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Que fique muito bem claro para a nossa audiência acerca disso. Embora esse pacto tivesse todas essas utilidades, era um pacto com defeito. Era um pacto que nunca pôde apresentar o homem perfeito diante de Deus. Em sua carta aos Hebreus, capítulo 8, versos 6 e 7, Paulo deixa claro isso. Vamos ver aí? Hebreus, capítulo 8, versos 6 e 7. Veja só o que ele diz. Mas agora
tanto melhor ministério é o seu, e ele está falando agora do ministério de Jesus Cristo, que após a sua morte traz o evangelho da graça, quanto é mediador de um melhor pacto, estabelecido sobre melhores promessas. Porque se aquele primeiro fosse sem defeito, qual foi o primeiro pacto que Paulo está falando aqui? A lei de Moisés foi o primeiro pacto que Deus estabeleceu com o seu povo. E aqui ele está dizendo, se aquele primeiro fosse sem defeito, nunca se teria buscado lugar para estabelecer o segundo, que é o evangelho da graça, que é o pacto vigente para os dias atuais. Então está muito bem claro, o pacto da lei era um pacto defeituoso, era um pacto que nunca apresentou o homem perfeito diante de Deus. Daí a necessidade então de se trazer um pacto estabelecido sobre melhores promessas. Além de ser uma transgressão ao pacto vigente, aplicar nestes dias o pacto que era defeituoso, isso traz sérias consequências, pois nós estamos falando de um pacto que era de condenação e de morte, como já tivemos oportunidade de mostrar aqui para a nossa audiência, que Paulo fala acerca disso lá na sua carta de 1 aos Coríntios. Ele deixa muito bem claro que a lei era um pacto de condenação e um pacto de morte. Sendo um pacto de morte, sendo um pacto de condenação, como posso utilizar isso nos dias atuais para a minha vida? É óbvio que não. Vamos aqui a um pequeno intervalo, vamos anunciar as nossas mídias sociais e logo depois vamos entrar na parte que se chama História. Vamos mostrar a história da Bíblia. Fique conosco, não saia daí, já já voltamos. Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou seu recadinho? Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone: 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Voltamos a apresentar
o programa Pare e Pense. Olá, abençoados! Estamos de volta com o nosso programa Pare e Pense. Lembrando também a você que o programa Pare e Pense ele pode ser acessado através da internet. Acesse o site da Rádio Bicuda, anote aí o endereço www.radiobicuda.com e você poderá ouvir o nosso programa em qualquer lugar do planeta. Também temos o aplicativo exclusivo da Rádio Bicuda. Entre lá no Play Store, jogue na busca lá Rádio Bicuda FM, baixe o aplicativo e desfrute desta palavra maravilhosa que está mudando vidas por todo o mundo. Vamos então entrar na parte da história. Aonde está a história dentro da Bíblia? Vamos lá. A história, abençoados, ela inclui os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Isto aí não é evangelho, abençoados. Quando for imprimir isso aí na gráfica, colocar essa citação aí. Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, segundo João. Não, abençoados. Isso são livros históricos. Aí está escrito as narrativas dos apóstolos de Jesus de Nazaré. A palavra evangelho significa boas novas. E boas novas só foram anunciadas por Paulo após o seu encontro com Cristo e este ressuscitado. Na lei nunca houve boas novas, abençoado. A lei ela só trazia condenação, só trazia sacrifício, só trazia peso, só te apresentava imperfeito, só apresentava pecado. Boas novas, o evangelho, somente com o apóstolo Paulo. Outro detalhe importante acerca destes é que nesses livros não existe unidade, mas sim muitas diversidades. Vamos ver alguns exemplos mostrando para vocês as muitas diversidades que há entre estes livros. Portanto, não chame mais Mateus, Marcos, Lucas e João de evangelho. Isso são livros históricos. E pode incluir aí na lista também o livro de Atos dos Apóstolos, que o nome já diz, Atos, Ações dos Apóstolos. Vamos ver algumas discrepâncias entre esses livros. Primeiro nós vamos ver um texto que foi escrito por João, João capítulo 20, livro de João, capítulo 20. Vamos ver o verso 22 e o verso 23. Livro de João, capítulo 20, o verso 22 e o verso 23. Diz assim: E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Esse é o texto de João, capítulo 20, verso 22 e verso 23. Vamos agora então a Lucas, livro de Lucas, capítulo 24, livro de Lucas, capítulo 24. Vamos ver aí o verso, do verso 46 ao verso 49. Livro de Lucas, capítulo 24, do verso 46 ao verso 49. Veja só. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convia que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas vós sois testemunha. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Vejam aí a grande diferença que existe entre um livro e o outro. Ambos são discípulos de Jesus de Nazaré. No primeiro verso, lá de João, diz que aqueles que você perdoar os pecados serão perdoados. Aqueles que retiver serão retidos. E havendo dito isso, assoprou o Espírito Santo sobre eles. Já Lucas já está dizendo que assim convia que Cristo padecesse, ressuscitasse no terceiro dia e em seu nome se pregasse o arrependimento de pecados. Então agora já era para pregar arrependimento de pecados. E outro detalhe importante: vão para Jerusalém até que sejais revestido de poder. Espera aí, João diz que Jesus assoprou o Espírito Santo sobre eles. Lucas está dizendo que foi dada uma ordem que fosse para Jerusalém até que pudessem ser revestidos de poder. Qual dos dois livros aí estão corretos? Estão vendo o grande perigo que há nesses livros? Isso é muito sério, abençoados. Vamos a outra citação aqui bem importante.
A confusão entre eles é tão grande que o próprio Lucas, em seu livro, declara: preciso colocar isso em ordem. Isso é muito sério. Veja só, Lucas capítulo 1, verso 1 ao verso 4. Veja só que séria essa afirmação do discípulo Lucas. Lucas capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Ele diz assim: tendo, pois, muitos empreendido, preste atenção, muitos empreendidos, muitos escreveram, não foram só esses homens, isso é muito sério, abençoado. Vamos ler novamente. Tendo, pois, muitos empreendidos, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem. Alô? Ou seja, Lucas está aqui dizendo, muitos vieram escrevê-lo. Então, Teófilo, eu também resolvi escrever, mas preferi pôr em ordem primeiro. Vamos continuar o verso. Havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Alô, abençoados, muita atenção nisso que eu vou falar aqui. Naquela época, foram muitos os homens que escreveram acerca da vida de Jesus de Nazaré. A igreja chamada romana é que fez esse compêndio e separou esses 4 livros aí, definindo como se fosse evangelho. Lucas é um dos que é mais confiável, porque ele fala aqui muito bem claro. Já que muitos haviam escrito, eu resolvi escrever, mas também fui colocar em ordem. Não escrevi aleatoriamente. Quer dizer que Lucas, ele identificou muita coisa errada nos escritos. Lucas está dizendo muito claro aí para Teófilo que havia informações contraditórias. E antes de lhe transmitir, ele pôs em investigar os fatos minuciosamente. Muito atenção com estes livros, muita atenção com o que lhe é falado, com aquilo que te é ensinado, abençoado. É necessário você investigar, é necessário você se aprofundar no conhecimento das coisas de Deus, para que ninguém possa poder te enganar. E se formos buscar outras citações, vamos encontrar várias e várias discrepâncias desses livros, um entre os outros. Vamos falar então agora de um evangelho diferente, a qual Paulo citou lá em sua carta de 2 Tessalonicenses, que muitos escreveriam cartas como se fosse da parte dele. A advertência a seguir que vamos trazer é um dos relatos mais contundentes escrito por Paulo em uma de suas epístolas. Vamos ver Gálatas capítulo 1, livro aos Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao verso 8. Isso aqui é uma chamada de atenção tremenda que o apóstolo Paulo dá aos cristãos da igreja da Galácia. Vamos ler então. Gálatas capítulo 1, verso 6 ao verso 8. Diz assim: maravilho-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Alô? Paulo está fazendo uma advertência à igreja. Estou maravilhado de vocês que abandonaram a graça de Cristo e agora estão se metendo com outro evangelho. Olha só o que ele diz, na continuidade. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. A advertência é muito clara. O apóstolo está surpreso com essa igreja. Ele diz: eu estou perplexo com a atitude de vocês. Depois de vocês ouvirem o evangelho da verdade, estão se deixando levar por outro evangelho? Note que Paulo cita que não é outro, mas o ensino que trazem tem o poder de transtorná-los. Que pregação seria essa, abençoados? Essa pregação, ela falava em Deus, ela falava em Jesus. Porém, esse evangelho, ele está contaminado com a lei. E a lei já deixou de ser. Ela perdeu a sua validade. Ela não serve mais. Portanto, se tem alguém por aí pregando um evangelho diferente do que eu ensinei, seja maldito. É essa a afirmação do apóstolo Paulo. Pode vir um anjo do céu,
Ou até mesmo eu, Paulo fala, se eu mudar o que eu vos comuniquei, me tenham por maldito. Isso é muito sério, abençoados. E hoje o que nós estamos vendo dentro das chamadas igrejas é um evangelho diferente, é um evangelho distorcido por completo. As pessoas estão comendo uma mescla de judaísmo com graça. E isso não funciona, porque água e óleo não se misturam, abençoados. Veja que para a igreja de Corinto, o tratamento do apóstolo vem também no mesmo pé de igualdade. A advertência é séria para esses. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 4. Vamos ver aí como Paulo chama a atenção da igreja. Veja aí, segunda aos Coríntios, capítulo 11, verso 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, como é que alguém prega outro Jesus? E existia outro Jesus? Preste bem atenção nisso, abençoados. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Alô, o assunto agora ficou bem sério. Como alguém pode pregar outro Jesus? Ora, simples, mostrando para a igreja o Nazareno, o sofrido, o judeu que veio cumprir a lei. Paulo sempre apresentou para a igreja Cristo ressuscitado, aquele que venceu o diabo, o que destruiu o pecado, aquele que cumpriu a lei em nosso lugar. Quando o apóstolo cita um espírito diferente, isso significa uma forma de ensino contrário ao que ele estava ensinando. Falar de outro evangelho que não seja genuíno à graça de Deus te traz uma forma de comportamento equivocado. Você vai sofrer as consequências disso. Não dá para você se meter mais debaixo de um velho pacto. Abençoado, quero te dar um exemplo aqui bem claro. Em 1986, no nosso país, foi estabelecida uma nova Constituição. Como é que você vai querer se reger por uma Constituição que já foi vencida? Se você fizer isso, você vai preso, porque as leis brasileiras foram alteradas. Houve uma nova Constituição. Não dá para você mais reger sua vida pela Constituição antiga. Muito importante, abençoado. As epístolas de João, Pedro, Tiago, Judas e o livro do Apocalipse são livros que apresentam outro evangelho. Paulo advertiu dizendo: o que prega um evangelho diferente do que eu prego, seja anátema. Portanto, esses livros são livros de apostasias. Não serve para você, abençoado. Quero repetir a frase aqui e deixar bem claro o que estamos te mostrando. E vamos provar para você as grandes diferenças que há entre as epístolas de Paulo e esses livros. Vou repetir: as epístolas de João, Pedro, Tiago, Judas e o livro de Apocalipse são livros de apostasia. Tem muita gente aí utilizando Apocalipse para poder pregar graça, utilizando Pedro, Tiago e João. Isso não serve. São livros anátemas, são livros malditos. Nós vamos a um pequeno intervalo e daqui a pouco nós vamos mostrar para você a grande diferença que há entre essas epístolas e as epístolas do apóstolo Paulo. Não saia daí. Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou seu recadinho? Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone: 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano.
Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos, que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Voltamos a apresentar o programa Pare e Pense. E estamos de volta novamente com o nosso programa Pare e Pense. Hoje estamos trazendo um tema maravilhoso: inspiração, história e revelação. Chame seus amigos, chame seus parentes para poder acompanhar a nossa programação, para que possam ser esclarecidos acerca do Evangelho da Graça. Estamos falando aqui de um evangelho diferente e vamos mostrar para vocês os grandes conflitos que existem entre os livros escritos pelo apóstolo Paulo e os livros escritos pelos apóstolos da circuncisão, os apóstolos de Jesus de Nazaré. E deixando muito bem claro que esses livros, todos eles foram escritos depois que Paulo morreu. E o mesmo já havia advertido, como lemos aqui no princípio do estudo, lá em 2 Tessalonicenses, que muitos escreveriam cartas como se fosse da parte dele. Vamos pegar então a primeira evidência que mostra o conflito que existe entre essas cartas. Primeiro vamos pegar a carta de Tiago. Tiago, capítulo 2. Vamos a Tiago, capítulo 2, verso 14. Vamos ler o verso 17. Depois vamos ao verso 24 e ao verso 26. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 2. Primeiro vamos ler o verso 14, vamos pular para o 17, 24 e 26. Vamos lá então. Meus irmãos, que aproveita se alguém dizer que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também sem fé a obra é morta. Tiago capítulo 2, verso 14, 17, 24 e 26. Vamos ver então o que Paulo fala em sua carta aos Romanos. E nós vamos ver aí o conflito que existia entre esses homens. Romanos capítulo 3, verso 27 e verso 28. Tiago está dizendo que a fé sem obras é morta, que sem obras ninguém poderia se salvar, é o que ele está dizendo. Mas vamos ver o que Paulo diz em Romanos capítulo 3, verso 27 e verso 28. Onde está logo a jactância? Ela é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei.
Não adianta se esforçar, ralar, porque para você não se veste que não vai. Como dizia o nosso apóstolo, não é por obra, não é por fazer, é por fé que você alcançou a sua salvação. Outro conflito entre esses homens. Vamos voltar a Tiago, capítulo 4, Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 8. Vamos ver aí outro conflito desses homens com o apóstolo Paulo. Tiago, capítulo 4, verso 8, diz assim: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Esse é Tiago, o irmão de Jesus de Nazaré. Isso foi escrito depois que Paulo havia morrido. Vamos ver o que Paulo fala em sua carta aos Efésios? Efésios, capítulo 5, livro de Efésios, capítulo 5, verso 25. Vamos ver aí o que Paulo fala. Tiago está dizendo que nós temos que nos limpar. Limpai as mãos, pecadores. Purificai os corações. Veja o que Paulo diz em Efésios 5, 25. Vós, marido, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim está a igreja de Deus, assim está a igreja do Senhor. Não tem nada disso que você tem que estar se ajoelhando, pedindo perdão de pecado, pedindo para limpar seu coração. Não, você já foi limpo pela lavagem da água, pela palavra. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele limpa você, ele te deixa perfeito. Com uma só oferta fomos feitos perfeitos para sempre. É o que diz lá em Hebreus 10, 14. Outro que conflitava com o apóstolo Paulo. Vamos ao livro de João, Epístola de João. Primeira de João, melhor dizendo. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 1. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 1. Veja o que diz aí. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Abençoados, vamos ver o que Paulo fala em sua carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 26. Aí, João está dizendo que se nós pecarmos, né, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Só que Paulo, em sua carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 26, diz assim, ó: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Que história é essa que se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai? Então quer dizer que Jesus Cristo agora é advogado? Abençoado, Jesus Cristo era o próprio Deus que se vestiu de carne e veio aqui sobre essa terra, se entregou naquela cruz para tirar o pecado do meio da igreja, para tirar o pecado de nós. Que história é essa? Filhinhos, não pequeis, e se pecar tem um advogado. Isso não serve, isso é lixo religioso. Vamos a outro conflito aqui. João com Paulo. Primeira epístola de João, voltemos lá, primeira epístola de João, capítulo 2, primeira de João, capítulo 2, vamos ver o verso 6. Veja aí o que diz. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. João está falando acerca de Jesus de Nazaré, que se você professa que ama Jesus de Nazaré, você tem que andar como ele andou, tem que fazer as mesmas coisas que ele fez. Tem que batizar, fazer jejum, fazer vigília e tantas coisas, né? Tomar a Santa Ceia e tantas coisas aí que as igrejas impõem, porque devemos seguir os passos de Jesus de Nazaré. Mas vamos ver o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5? Vamos lá? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 16. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. Veja aí o que Paulo diz. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne.
E ainda se conhecemos a Cristo segundo a carne, a pergunta é, quem era Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré. E Paulo está deixando bem claro, se conhecemos a Cristo segundo a carne, o que ele fala a seguir? Contudo, já não o conhecemos deste modo. Não podemos andar como Jesus de Nazaré andou. Se você quiser imitar a Jesus de Nazaré, como eles dizem por aí, seguir as pisadas do mestre, você vai parar numa cruz. Muito cuidado. Agora vamos ver o conflito entre Pedro e Paulo. Um dos seus conflitos entre Pedro e Paulo. Vamos à epístola de Pedro. Pedro, capítulo 1, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 1. 1 Pedro, verso 1. Diz assim: eleitos, segundo a presciência, ou seja, que Deus já sabia. Isso significa presciência. Segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Porém, Paulo, já em Romanos capítulo 8, verso 29, nos fala sobre o quê? Veja aí, Romanos capítulo 8, verso 29. Pedro está dizendo que Deus tem a presciência, ou seja, que Deus sabe que um dia você vai procurar um lugar chamado igreja, vai entrar ali, levantar a mão, aceitar Jesus, né? Então Deus já sabia que um dia você iria ser santificado pelo Espírito Santo para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Só que Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 29 assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Predestinação, abençoado, é um destino previamente traçado. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja ele o primogênito entre muitos irmãos. Nós fomos predestinados. Essa história de presciência, isso não tem fundamento algum. Apocalipse versus Paulo. Vamos ao livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Vamos ao verso 15. Vamos ler do verso 15 ao verso 17. Apocalipse 3, do verso 15 ao verso 17. Diz assim, João escrevendo no livro do Apocalipse: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, que em deras fosse frio ou quente. Assim, porque vos é morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Olha que qualificações que esse homem traz para a igreja. É isso que ele fala: se você não é frio nem quente, você é morno, você é qualificado dessa forma. Porém, vamos ver o que Paulo fala em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. Diz que você é um pobre, um nu, um miserável, desgraçado. Olha só, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. Paulo, ele tinha uma linguagem diferente. Ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, ele fala assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza nos enriquecêssemos. Está muito bem claro aí, né, abençoado? Que você é um rico, você não é um miserável, você não é um pobre, você não é um cego, um nu, um desgraçado e tantas coisas que falam por aí. Vamos ler aqui uma porção do Evangelho para finalizar esse tema maravilhoso no dia de hoje. Vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, verso 11. Vamos ver aqui o que Paulo fala, algo maravilhoso para a igreja. Ele fala assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo a homens. Ou seja, Paulo está dizendo para a igreja que o que ele recebeu foi dado pelo próprio Deus. Ele foi ao paraíso e ali ele recebeu da boca do próprio Deus
um evangelho que foi trazido exclusivamente para nós, os gentios. Qual é a conclusão que chegamos? A conclusão que chegamos é que você está diante da mais fidedigna prova da mescla que fizeram com esses dois evangelhos. Fica aqui a pergunta: você quer seguir um evangelho diferente? A igreja de Corinto, o apóstolo Paulo advertiu: se aceitares um evangelho diferente, de fato vocês vão sofrer. Já a igreja de Tessalônica, ele deixa muito bem claro: não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Você é um abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Um forte abraço, amanhã voltamos. Gratos por sua audiência, declaramos que os olhos do teu entendimento foram iluminados pela verdade do Evangelho da Incircuncisão. Acesse nossas páginas na internet e conheça essa ciência. www.institutoeducacionaljlm.com.br. Desfrute também de nosso canal no YouTube, Instituto JLM. Ali você encontrará estudos, clipes musicais, louvores, mensagens, cápsulas de graça, um lindo acervo ao seu dispor que irá educar a teu homem interior. Instituto JLM, a ciência de Deus para tratar com o ser humano.